A aula pública de hoje discute a origem da expressão disco voador. Neste programa, gravado na Universidade Metodista em São Bernardo do Campo, quem fala sobre o assunto é Rodolfo Santos. Doutor em História Social pela USP, Rodolfo é professor do Instituto Federal de Minas Gerais e autor do livro A Invenção dos Discos Voadores. A expressão disco voador foi criada nos Estados Unidos em 1947. Anos depois, passou a ser utilizada para nomear o que era visto no céu, mas não podia ser identificado. Alguns pesquisadores também discutiam se o conceito era uma forma secreta de os Estados Unidos e a União Soviética falarem sobre armas de destruição em massa. No entanto, com o passar dos anos, o termo passou a representar seres de outros planetas. Até hoje, ao falar de disco voador, pensamos em extraterrestres. Mas afinal, como aconteceu a mudança do conceito? Qual a origem do termo disco voador? A resposta que eu trago para vocês hoje é: eu não sei. Eu não tenho nenhuma ideia se existem ou qual a origem física dos discos voadores. Antes que vocês saiam daqui desanimados com essa aula pública, eu tenho duas coisas importantes a dizer. A primeira delas é que, do ponto de vista científico, ninguém sabe. Ninguém, do ponto de vista científico, pode afirmar e provar que nós já fomos visitados por seres de outros planetas. Até o momento, nenhum cientista teve acesso a um tecido do corpo de um alienígena e pôde analisá-lo num laboratório. Até o momento, nenhum cientista teve acesso a um pedaço de uma aeronave e pôde analisá-lo em um laboratório e comparar suas conclusões com as conclusões de outros cientistas ao redor do mundo. É claro que existem milhões de testemunhos, muitas fotografias, muitas filmagens. Esses elementos são importantes e merecem ser investigados, mas eles não podem ser considerados conclusivos. Essa alegação, essa afirmação, a ideia de que nós não estamos sozinhos no universo, ela é extraordinária. E por ser extraordinária, ela exige uma comprovação extraordinária, cabal. Até o momento, nós não temos. O segundo ponto importante é que eu sou um historiador. E como todo historiador, eu me interesso pela questão das origens. Nesse caso, não a origem física, mas a origem cultural e histórica dos discos voadores. O meu interesse veio da adolescência, que, diga-se de passagem, foi uma adolescência bastante nerd. Enquanto meus amigos criavam bandas de rock and roll, eu criei, junto com um grupo de colegas, um grupo ufológico. Nós, durante a adolescência, entrevistávamos pessoas que diziam ter visto discos voadores. Também fizemos muitas vigílias noturnas na esperança de ver algum disco voador. Foi um fracasso. Nunca conseguimos ver nada significativo. Esse período foi um período bastante feliz e foi um período que gerou uma inquietação em mim, e ela está relacionada ao seguinte: eu sempre me perguntava, como é que tanta gente pode estar errada? Eu conversei com muitas pessoas, nós entrevistamos muita gente. A maior parte das pessoas parecia que não estava mentindo, não tinha interesse em aparecer nos jornais, parecia plenamente saudável em termos psicológicos. Eram pessoas que realmente tinham visto algo que não conseguiam explicar. Esse interesse, essa angústia me acompanhou até o período da graduação. Eu cursei História na Unicamp, e ali eu tive uma ideia que, para mim, parecia genial, que era investigar a história dos discos voadores. Embora parecesse genial no primeiro momento, foi bastante difícil colocar essa pesquisa em prática. Durante esse período da graduação, eu encontrei a professora Eliane Moura, que me orientou nesse tema, e aí eu comecei a fazer a iniciação científica e desenvolvi uma pesquisa a respeito desse assunto. Algo que me chamou bastante atenção, desde o princípio, foi que o termo disco voador ele tem uma data precisa de surgimento. Ele surgiu no dia 25 de junho de 1947.
Antes de 25 de junho de 1947, é claro que as pessoas viam coisas no céu que não conseguiam explicar de imediato, mas elas usavam aquilo que havia disponível no seu contexto cultural. Então, por exemplo, na Grécia Antiga, alguém, se visse algo no céu que não conseguia explicar, diria: olha, eu vi uma manifestação de Urano, deus do céu. Ou na Idade Média, diria: olha, eu vi algo no céu que não consigo explicar, provavelmente é um anjo bíblico. Por que 1947? O que aconteceu em 1947? No dia 24 de junho de 1947, um piloto norte-americano chamado Kenneth Arnold estava pilotando seu avião no estado de Washington. Ele estava sozinho quando viu 9 aeronaves com uma forma estranha, numa velocidade bastante alta. Ele ficou um tempo observando e conseguiu cronometrar o tempo que essas aeronaves iam do Monte Rainier para o Monte Adams, no estado de Washington. Ele achou muito surpreendente, estarrecedor. Ele ficou ainda mais surpreso quando pousou o seu avião, pegou um mapa e fez uma conta simples. Ele mediu a distância entre os 2 montes, pelo tempo que ele havia cronometrado, e chegou à conclusão de que aquelas aeronaves estavam desenvolvendo uma velocidade de 2.100 km por hora. Algo bastante impressionante, inclusive em termos atuais. A velocidade do som, a barreira do som, ela foi quebrada em 1947 também, e ela é por volta de 1.200 km por hora. Ele ficou bastante preocupado, esse piloto Kenneth Arnold, e naquela noite ele procurou o escritório do FBI. Ele disse depois que ele fez isso porque ele estava preocupado com a possibilidade daquelas aeronaves serem aeronaves soviéticas. O FBI estava fechado. Mas no dia seguinte ele procurou um jornal, um pequeno jornal do Oregon, e ali ele contou o que ele tinha visto. Ele descreveu a velocidade incrível daqueles objetos e descreveu também a forma. Ele disse que os 9 objetos que ele tinha visto eram semelhantes a bumerangues voadores. Mas eles voavam de uma forma diferente, eles oscilavam. E aí ele deu a seguinte descrição: eles voavam como um disco jogado na água, como um frisbee. Quando você joga na água, ele oscila. Esse seria o movimento desses 9 objetos voadores. E aí entra o jornalismo. O jornalista que ouviu essa história acabou cometendo um erro. Ele não entendeu que os objetos voavam na forma de um disco jogado na água. Ele entendeu que Kenneth Arnold havia visto um objeto na forma de disco. Esse jornalista americano, um pequeno jornal, publicou uma nota, e essa nota depois foi distribuída por grandes agências de notícias. Kenneth Arnold tornou-se rapidamente muito conhecido nos Estados Unidos. Todos chamavam, todos os jornais queriam entrevistá-lo. O assunto teve muita repercussão e não demorou muito para que muita gente começasse a aparecer nos jornais dizendo que tinha visto discos voadores. Note algo importante, que as pessoas não foram aos jornais dizer que tinham visto bumerangues voadores, mas sim os discos voadores tão comentados pelos jornais norte-americanos. Aí entra a minha pesquisa. Interessado no assunto, eu fui aos jornais e revistas brasileiros de 1947. Fiquei muitos anos lendo na máquina de microfilme esses jornais e revistas. E é muito surpreendente, porque a imprensa, claro, cobriu o assunto. A imprensa mostrou que nos Estados Unidos não se falava em outra coisa a não ser os discos voadores e que ninguém sabia o que eles eram. Para minha surpresa, depois de algumas semanas falando sobre o que estava acontecendo nos Estados Unidos, começaram a aparecer no Brasil também pessoas que diziam ter visto discos voadores. É muito interessante essa primeira fase, 1947, porque algumas pessoas relataram ter visto discos, enfim, coisas no céu em formato redondo, ou com um buraco no meio, ou com uma mancha negra no meio. Isso é um indicativo de que uma parte das pessoas estava levando, talvez, a expressão disco voador muito literalmente, e estava acreditando que podiam existir objetos em forma de um disco de vitrola voando.
Essa história é bastante interessante e ela é importante pelo seguinte, porque ela ilustra bem quão falha é a percepção humana, quantos nossos sentidos podem ser enganados, às vezes inconscientemente. E aí a gente volta naquela minha pergunta, como tanta gente poderia estar errada? Na verdade, as pessoas não estão erradas, elas estão vendo, né, quando uma pessoa vê um disco voador, ela não tem nada de errado nisso. Mas a questão é, os nossos sentidos, especialmente o olho humano, é extremamente falível, né? Os nossos sentidos eles podem nos enganar muito facilmente. Por isso, qualquer relato visual, mesmo que tenha que ser ouvido, claro, mas qualquer relato visual nunca é totalmente confiável. E aí a gente começa a entender um pouco por que é que tanta gente afirma ter visto discos voadores e por que nunca houve uma comprovação, né? Da onde vem essa incongruência? Essa incongruência vem um pouco da questão do sentido humano, que pode ser facilmente enganado. Agora o professor Rodolfo Santos responde à pergunta do correspondente de Ópera Mundi. Um ufólogo americano, Robert Hessing, disse que durante a Guerra Fria os alienígenas podem ter tentado interferir na corrida armamentista entre os Estados Unidos e a União Soviética, inclusive poderiam ter tentado enviar um sinal a Washington e a Moscou dizendo que eles estavam brincando com fogo. Eu li também que um outro ufólogo, Paul Stonehill, que nasceu na União Soviética, disse que houve mais encontros diretos entre alienígenas e terráqueos em território soviético do que em território americano. E há vários relatos desses encontros nos dois países, principalmente depois da década de 40, da década de 50. Minhas perguntas são as seguintes. Esses encontros, eles realmente eles diminuíram com o fim da Guerra Fria? Eles aconteceram mais durante a Guerra Fria? Antes disso, há relatos de tantos encontros entre terráqueos e alienígenas? E será que a alegada aproximação agora que a gente está vendo entre a Rússia e os Estados Unidos criaria um ambiente político que poderia permitir que mais documentos secretos sobre esses encontros alienígenas fossem revelados? Claro que a questão dos discos voadores está intimamente ligada à Guerra Fria. Nos jornais e revistas que eu li, algo bastante impressionante, que é o seguinte, principalmente entre 1948 e 1952, os jornais mais tradicionais do Brasil costumavam publicar muitas notícias sobre discos voadores. Isso por quê? Porque numa primeira fase, acreditava-se na possibilidade de que os discos voadores fossem soviéticos ou norte-americanos. Só isso ajuda a gente a compreender por que é que um jornal bastante tradicional e conservador, não apenas no sentido político, mas também editorial, como o Estado de São Paulo, publicou em 1952, na primeira página, a seguinte notícia: causam viva apreensão nos Estados Unidos os discos voadores. Esse era um assunto muito relacionado à Guerra Fria. A Guerra Fria preocupava a todos. Talvez um pouco disso se perdeu, né? A questão do fim do mundo, da possibilidade de autodestruição provocada pelas superpotências. Mas as pessoas que viveram os anos 50 sentiam isso muito fortemente. Em 1952, os Estados Unidos desenvolveram a bomba de hidrogênio, em 1955, a União Soviética, e o mundo soube, nesse período, que, numa guerra atômica, a detonação de apenas 100 bombas de hidrogênio seria capaz de contaminar toda a atmosfera e eliminar qualquer forma de vida mais complexa. Depois, o disco voador mudou de sentido. A partir da segunda metade da década de 1950, ele passou a ser associado muito a extraterrestres. Isso tem bastante ligação com a indústria cultural, com os filmes, com os gibis, com muita coisa que foi produzida nesse período. A respeito da mensagem, né, dos discos voadores, dos extraterrestres, como apaziguadores do conflito da Guerra Fria, isso sempre foi muito frequente na mensagem dos chamados contatados. Contatado é uma pessoa que disse ter contatos com extraterrestres. Existiram muitas pessoas desse tipo no Ocidente, nos anos 50, e também no Brasil. Boa parte dessas pessoas dizia a mesma coisa. Os alienígenas
Eles vêm à Terra para impedir que nós, humanos, cheguemos à autodestruição. Eles vêm para nos fazer um alerta, para que nós paremos com a produção de armas de destruição em massa. É um alienígena moralista. Esses contatados, eles, de alguma forma, sim, bebem um pouco, são influenciados um pouco por um filme extraordinário de 1951, chamado O Dia em que a Terra Parou. O Dia em que a Terra Parou é basicamente isso. Um disco voador desce em Washington e vem com uma mensagem moralista, né? Dizendo, olha, ou vocês param com isso, ou os povos do universo vão ser obrigados a destruir vocês, porque vocês estão acabando com a harmonia do cosmos. Essa é uma mensagem muito frequente nos anos 50, e não é difícil a gente entender que a preocupação com a destruição provocada pelas armas nucleares não era bem uma preocupação extraterrestre, era uma preocupação dos terrestres. Do ponto de vista da minha pesquisa, o que eu tenho a dizer sobre os arquivos militares é o seguinte: nos anos 50, os militares estavam tão perdidos quanto qualquer outra pessoa em relação aos discos voadores. Prova disso é um caso muito interessante que aconteceu em 1952, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A Barra da Tijuca, naquela época, era uma região isolada. E, em 1952, um repórter e um fotógrafo da revista O Cruzeiro jogaram para o alto um prato, uma maquete, e fotografaram, né, com recurso de dupla exposição, conseguiram fraudar fotografias de disco voador. A revista O Cruzeiro publicou essas fotografias como se fossem reais. A revista O Cruzeiro era a revista mais vendida da época, tinha uma tiragem muito grande, precisava manter esse nível de tiragem. Bom, algumas pessoas denunciaram, olha, isso é uma fraude. O que aconteceu? Depois de alguns anos, a aeronáutica admitiu que aquele caso era real. O serviço de fotografia da aeronáutica analisou as fotos e não conseguiu chegar à conclusão de que aquilo era uma fraude. E é uma fraude gritante. O segundo aspecto é que eu encontrei muito nos jornais e revistas que eu li o seguinte: os militares sendo elogiados por jornalistas. Realmente, os militares escondem alguma coisa, mas isso é necessário. Eu encontrei também os militares chamando jornalistas que defendiam que os discos voadores eram extraterrestres, os jornalistas dando palestras para os militares e sendo aplaudidos pelos militares. Isso é muito diferente, principalmente se a gente tem em conta o que acontecia nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos desenvolveu-se desde muito cedo uma teoria conspiratória, a ideia de que os discos voadores são alienígenas, mas o Estado, ele, de maneira muito eficiente, consegue esconder qualquer evidência de presença alienígena. Essa questão da conspiração, ela é muito forte. Ela não existe tanto no Brasil nos anos 50, mas ela é muito forte em todo esse mundo dos discos voadores. Ela é tão forte que, quando eu lancei o meu livro, A Invenção dos Discos Voadores, no ano passado, eu escutei a insinuação de que eu era alguém financiado pelos Estados Unidos para desmoralizar a ufologia. Eu queria dizer, em minha defesa, que fui financiado, sim, mas pelo CNPq e pela FAPESP, que são entidades de apoio à pesquisa brasileiros, que não têm nenhuma ligação com os militares.